Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do mito da caridade cristã e o envolvimento que a doutrina espírita possui, que é o atavismo, religioso dentro de uma cultura. Muito longe de uma crítica agressiva, eu tenho a intenção de trazer ideias fundamentais para que a gente tenha um mínimo de condições de refletir não só sobre o Espiritismo, mas também sobre a cultura em geral e o seu desenvolvimento. O que nós pretendemos trazer aqui são pontos apenas, não tem algo aprofundado especificamente, mas são pontos que, se cada um de nós observar com uma franqueza, com sinceridade e vontade também de ir além, nós podemos mais adiante buscar mais informações, averiguar melhor o que foi falado aqui e, principalmente, dentro dessa estrutura, formar o nosso próprio conhecimento. Porque o nosso conhecimento, eu sempre venho repetindo, ele não pode ser formado a partir da opinião dos outros. Ou seja, se ao catequismo, na religião católica, ele não deveria ser a única formação das pessoas, Mesmo se tratando de uma religião, o homem em si, ele deveria buscar conhecer mais do que se entregar cegamente a uma religião. No Espiritismo, apesar de ser uma doutrina fundamentada na razão, o que eu vejo, infelizmente, pelo menos se a gente colocar aí na balança uns 50% para cada lado, são muitas pessoas indo na onda, aproveitando simplesmente o que os outros falam. Ou seja, eu sempre vou repetir isso, pelo fato de alguém ser mais experiente ou pelo fato de alguém ter 15, 20 anos de trabalhador ou estudioso da doutrina espírita, não significa que realmente ele possui a verdade, porque a verdade dele é dele, não muda. Então nós, principalmente nesse momento, na nossa atualidade, nós temos que ter uma ideia muito bem precisa que os dogmas, eles estão caindo gradativamente em todas as religiões, salvo aquelas que se fixam no fundamentalismo. E isso é muito ruim para a evolução dos seus adeptos, dos seus seguidores. Então hoje eu vou trazer um pouquinho da história, alguns pontos e como se formou a questão da caridade, a ideologia que existe por trás da caridade. Mas ideologia é uma palavra do mal. Não é, porque todo processo cultural, todo desenvolvimento social, toda estrutura religiosa, o que quer que seja, ele começa com uma fundamentação ideológica, com a vontade de alguém. Vamos dar um exemplo muito simples. Na época em que Lutero se afastou da Igreja Católica, é porque ele tinha uma ideologia. Foi ruim? Não. Ele multiplicou o senso que existia dentro da Igreja Católica. Ele eliminou alguns pontos dogmáticos e alguns pontos que foram criados pelo próprio homem e passou a utilizar a Bíblia de uma forma mais literal. Então isso é onde nós devemos nos apegar. A construção do nosso conhecimento, ela tem que ser uma constante. Então vamos passear um pouquinho. Nós temos 3, basicamente, religiões que são fundamentadas em escrituras sagradas, que é o judaísmo, que é o cristianismo e o tão mal falado islamismo. Às vezes, por não adentrar um pouquinho a cultura, nós julgamos pelo que a mídia nos coloca, não é? A mídia, quando a gente fala em mídia hoje, eu não vou nem colocar jornais, eu vou focar na internet. Milhões de informações, no qual às vezes a gente não consegue filtrar a verdade de
uma delas sequer. Então, às vezes nós vemos lá, porque os evangélicos de tal cidade quebraram a santa, botaram fogo num centro de macumba, um centro de umbanda, porque discutiram com o espírita na rua. Olha, tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente parar para prestar atenção, são casos isolados. Então, nós temos numa estrutura geral 3. Mesmo que o espírita hoje fale, não, nós somos formados, pautados numa escritura, num Pentateuco, não, nós não somos. Nós temos 5 livros que nem foi considerado como Pentateuco, escritos por Kardec, que é nossa obrigação como espíritas estudá-los. Tá? Assim como muitas outras doutrinas possuem muitos mais livros em sua base, não só 5. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. São as religiões de livro, normalmente elas saíram do judaísmo, né? São monoteístas, possuem a sua Bíblia escrita ou revelada, né, para uma única ou mais pessoas, dependendo do contexto, e elas têm uma tradição mantida por gerações, onde as pessoas tentam manter a integridade do que foi escrito. No cristianismo não foi a mesma coisa. Ele foi o filho imediato do judaísmo. Ele saiu de dentro do judaísmo. Pautado em quem? Numa revelação ou num profeta? Quem foi esse homem? Jesus. Jesus é um mito? Abraão é um mito? Eu acho que o que importa é o que ficou de essência, né? Tem um colega meu que fala que discutir essas coisas é discutir bijuteria, se ela vale alguma coisa ou não, né? Eu concordo plenamente com ele. Discutir bijuteria, ninguém vai para frente. O que elas possuem em comum, essas religiões? Crença em um Deus único. Tá? Revelação divina por um escolhido ou fundador. Fundamentalismo. Fundamentalismo, ele é referente a toda ideologia, né? Movimento ou ação conservadora que afirma ser essencial manter a linha primária do seu raciocínio. Não aceita mudança em hipótese alguma. É imutável. E por isso há os copistas, no caso dos maçoretas do judaísmo, que mantinham a tradição constantemente. É uma atitude de rejeição, né? É interessante quando a gente vai buscar o que está escrito no dicionário, porque eu gostaria que cada um de nós, porque eu vivo fazendo essa reflexão, alguém aqui se encaixa nessa condição? Intimamente, não precisa nem levantar a mão, tá? Mas se alguém se encaixa nessa condição, cuidado. Cuidado. Então, um ato de conservadorismo ao extremo, né? Não admitindo qualquer tipo de mudança em relação a eles, nós voltamos ao fundamentalismo. Ou seja, se tornam pessoas enfadonhas, repetitivas, agressivas muitas vezes, e se afastam de todos que primam ou desejam apresentar, como no Espiritismo falam, novidades. Mas é uma novidade pautada dentro de um estudo, é uma novidade pautada no crescimento social, porque se a gente for interpretar tudo que nos chegou e nós aceitamos como doutrina ou religião a época em que foi escrito, nós estamos parados no tempo, nós não deveríamos nem ter reencarnado, deveríamos ter ficado lá. Se não aceitamos uma evolução social da coisa e fazemos sempre uma leitura literal ao pé da letra do que está escrito, fala, Deus, pelo amor de Deus, eu não quero mais reencarnar, me pendura num cabide e deixa lá até eu mudar o pensamento. O mito, ele é uma palavra perigosa, né? Muitas pessoas me questionaram, como assim, a caridade é um mito, Anselmo? É uma mentira?
E nós temos que compreender que mito ele não se trata de mentira, né? Ele pode ser mentira quando a gente fala no senso comum. O senso comum ele se torna mentiroso porque é um telefone sem fio, não é? Você fala isso, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Quando chegou aqui de volta mudou tudo, nem era mais o que foi falado, né? Então a mentira no senso comum, no popular, ela foi condicionada à palavra mito, que é uma tremenda de uma injustiça, né? Então o discurso constante, uma narrativa constante de um mesmo assunto, de uma mesma história, ela se torna um assunto mito. Isso começou na mitologia grega, né? Na maioria das vezes, isso quem é mais velho aqui vai lembrar. Os pais, os avós gostavam de sentar e conversar, né? Hoje em dia a gente conversa pelo WhatsApp, é mais prático, né? Da sala, né? É mais prático. Mas o pessoal sentava na sala ou ia no interiorzinho, ia lá, sentava na varanda e conversava. E sempre tinha aquele tio, aquela tia que contava umas histórias assim, cabeludas, né? Pra pôr medo, muitas vezes, né? Lobisomem, essas coisas aí, arrepiante, né? Ou contavam fatos que havia acontecido com eles. E esses fatos eram repetitivos. Eu acho até engraçado quando eu vejo alguém da minha idade ou mais novo reclamando porque um velhinho está repetindo história. Como se fosse chato isso. Ele esquece que ele vai também envelhecer. É uma beleza, né? Ele esquece que ele vai ficar repetitivo também. Vai ficar? Não. Na maioria das vezes já é repetitivo. É que não percebe. Então essas histórias contadas, elas tinham um fundamento. Primeiro, doutrinar os mais novos, para que eles não caíssem em determinados erros. Olha, não ande no mato à noite, porque você pode encontrar o lobisomem. Com medo a pessoa não ia, o garoto não ia mesmo. Eu até hoje não vou. Mas o fato é que andar à noite no mato, numa floresta, é perigoso. Você pode cair num barranco, você pode ser mordido por uma cobra, um animal te atacar, qualquer coisa. Mas o jovem, ele acha que ele é eterno. Ele tem pele de aço, né? E se não for pelo medo, ele vai. Então, pelo mito, há o controle das coisas. Pelo mito, também, pela narrativa constante das experiências, como não se utilizavam muitos livros antes, as pessoas aprendiam sobre ética, sobre moral, sobre respeito, até como namorar. As pessoas aprendiam. Olha, hoje não, hoje tem YouTube, né? YouTube é muito bom também. Então, a narrativa constante, o mito criado por cada cultura, é muito importante que a gente preste muita atenção nele e qual o seu objetivo. Não julguemos o mito. Ele também não tem necessidade de ser verdade ou mentira, né? É discutir bijuteria, isso não vale a pena. Alguns mitos. Tupi-Guarani tem seus mitos, tem suas histórias, né? O povo asteca, o Yorubá, o babilônico, o persa, o nórdico, o egípcio, o grego, o judeu, todos possuem seus mitos, suas histórias contadas ao pé de fogueira. Tudo isso para quê? Para se manter uma cultura. Hoje o Tupi-Guarani, ele ainda meio que não usa mais a fogueira, ele já tem internet também, olha, maravilha. Então, em comum, todos explicam a criação de um modo politeísta ou de um modo monoteísta. Isso depende de quem? De quem fundamentou inicialmente e como essa narrativa foi progressivamente sendo contada e recontada de forma a fixar na ideia os seus conceitos. Basicamente, quando a gente fala em ideologia, é a mesma coisa. Porque num determinado ponto da história narrativa de um mito, as pessoas não sabem mais como ela começou, mas contam ela. Contam. Sabe que alguém contou e sabe que foi assim, foi daquele jeito que aconteceu.
mas não sabe. Os detalhes se perderam. As condições de época, a cultura, as intempéries da vida muitas vezes fizeram com que a narrativa se modificassem, mas elas foram se perdendo também, e o que vale é a atualidade. Então a importância do estudo, do aprofundamento, mesmo que ele já não tenha tanta validade em sua aplicação hoje, é de suma importância, pelo menos para quê? Para que a gente fique consciente do que vem acontecendo. Então, ele serve para manter uma cultura viva. Ele serve para catequizar. Quando a gente fala catequizar, todo mundo conhece, né? Do que se trata. Ele serve para doutrinar uma pessoa. Estudo sistematizado da doutrina espírita. O que significa isso? Aceitando a condição de espírita, crendo no espiritismo, nós vamos nos doutrinar ao estudo, às condições, às coisas que a doutrina espírita nos oferece. E esse é o ponto lindo da coisa. É uma doutrinação, é uma catequização aceita moralmente, pela própria vontade, sem imposição. Então, eu vi, durante 13 anos de espiritismo, muitas vezes, pessoas experientes, infelizmente, julgando outras religiões. E não é esse o objetivo nosso. Não é. Porque as religiões todas, inclusive a nossa, que o espiritismo acabou virando uma religião, ela deve se moldar à atualidade e entender que as necessidades culturais e sociais das pessoas, elas se modificam constantemente. Então, hoje, num mundo secularizado, um mundo onde a religião não manda mais, não apita como deve ser a minha vida, como eu devo me vestir, se eu posso pintar o cabelo, se eu roo a unha, se eu deixo a barriga crescer, se eu encolho. Não, a religião não apita mais isso. Então, nesse momento, é onde nós temos a oportunidade de observar o quanto a cultura vai influenciando as religiões e o quanto nós vamos nos adaptando e trazendo para qualquer religião que seja o nosso jeito. Se não houver essa bricolagem, essa mudança, essa vontade de mesclar as coisas, e quando eu falo mesclar, trazer a própria cultura para enriquecer uma outra, eu não falo em adulterar nada. Isso não é adulteração, é trazer um novo ar para dentro de uma religião. Por que que a religião católica aceitou a modificação ou a introdução da renovação carismática? Acho que é renovação carismática que fala, né? Alguém conhece? É isso mesmo. Por que que trouxe isso? Porque além de perder o poder político, estava perdendo espaço religioso, mesmo ainda sendo a que mais fiéis possui no Brasil. Perdendo espaço religioso, ela é obrigada a abrir os seus braços e a aceitar as novas interpretações que os seus próprios fiéis fazem da Bíblia. E quando eles falam em fazer novas interpretações, eles não estão falando em trazer novidades de fora e empurrar dentro da Bíblia. Eles estão falando em analisar a Bíblia e fazer uma leitura não literal, não fundamentalista. E olha que maravilha, as coisas foram se adaptando. Mesmo com todas as resistências humanas, elas foram se adaptando. E conquistou sim o coração da maioria dos jovens. Porque é enfadonho para um adolescente ficar assistindo palestra. É enfadonho. Tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter alguma coisa no instrutor, na pessoa que guia, que chame a atenção, sim, né? Cada idade, cada época tem o seu valor, tem o seu modo de entender, o seu modo de aprender as coisas. Então a renovação, ela é importante para isso. Manter viva a cultura, sim,
engessá-la nunca. Tá? A caridade, nós entendemos mesmo o que significa a palavra caridade? Gente, quando eu falo alguma coisa da casa espírita, pelo amor de Deus, eu não estou criticando, eu estou analisando. Existem muitos espíritas, muitos de nós, que não sabem a verdadeira essência da caridade. Ou se sabem, já esqueceram. Caridade não é doar marmitex, não é doar arroz, não é doar roupa. Caridade não é vir aqui abrir a casa como voluntário, ser trabalhador. Isso faz parte do contexto, mas não é isso não. Jesus alguma vez falou em caridade? Faz a caridade. Você tem que fazer caridade. Não, falou. Aliás, o que Jesus falou é o que os homens escreveram. Mas Anselmo, você é contra Jesus? Não, gente, eu não sou contra Jesus. Pelo que eu li até hoje, é uma das maiores almas que já passou pelo mundo. Mas não adianta ficar falando dele, só falando. Tem que ver o que existe de essencial por trás dos seus ensinamentos e ver se nós estamos seguindo realmente isso, se é válido. A Nete Guimarães, ela tem um vídeo muito interessante, de fácil acesso, que ela fala a caridade analisada pela ciência. E ela diz uma coisa muito interessante, apesar que se a gente for olhar no dicionário, as palavras se uniram, Filantropia e caridade. Ela põe de uma forma totalmente diversificada. A caridade, ela nada cobra. Quem pratica a caridade verdadeira, ela não espera retorno, nem sentimental, nem tapinha nas costas. A filantropia, ela quer aparecer, ela precisa. Quem faz filantropia precisa, não por vaidade ou orgulho, mas ele precisa estar em evidência. Um empresário que doa uma soma imensa para um determinado instituto de caridade, ele está fazendo filantropia porque ele tem benefício com isso. Tudo bem, tem o coração bom. Tem o coração bom que ele falou, não, eu vou doar para tal instituição porque eu acho ela íntegra. Mas tem benefícios, tem abatimento de imposto, tem o reconhecimento comercial sobre isso. As pessoas falam, poxa, eu vou comprar de tal empresa. Vamos falar da Aliança. A Aliança agora, ela está fazendo seguros, e parte percentual, que eu não sei qual é esse percentual, é direcionado ao Instituto Ayrton Senna. Não é maravilha? Não está lá fazendo filantropia a empresa? Mas o que ela está conquistando com isso? Clientes, nome. Então, numa igreja, numa instituição espírita ou doutrinária qualquer, nós, pelo estudo, nós temos a capacidade humana de analisar quem aqui realmente presta caridade e quem está fazendo filantropia. Não precisa falar, é só observar. Kardec, nas instruções dele sobre espíritos, ele fala mais ou menos assim, que para se conhecer a personalidade de um espírito, você tem que analisar diversas psicografias que ele te mande, até que você comece a reconhecer a sua fala, a sua escrita, os seus hábitos. A mesma coisa é o ser humano. Se tiver um pouquinho de crítica aos outros, mas não a crítica da maledicência, de falar mal, fulano está fazendo isso, mas está aparecendo, não. Analisar a quem procurar. Quem nós vamos procurar numa instituição? Aqueles que fazem filantropia ou aqueles que fazem caridade? Aqueles que querem aparecer, mesmo sem receber nada? Jesus não dizia que a mão direita ou a esquerda não saiba o que faz a outra e vice-versa? É assim que funciona. Então nós temos que avançar nas observações e nos estudos para saber o que ocorre e nos unir a pessoas que fazem caridade, de verdade. Então, é isso. Caridade, amor de Deus e do próximo, benevolência, bom coração,
compaixão, beneficência. Vocês viram no começo que eu deixei uma mensagem de Paulo de Tarso? O amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo outro, o amor é aquilo outro, o amor é... Acho que tem umas 10 virtudes lá ou mais. Se cada um de nós aqui tiver 2, pelo menos, estamos a meio caminho do céu, né? Quem quer ir para o céu aí? Beleza, todo mundo quer ir para o céu. É atribuído a escritura judaica a Moisés. Porque antes de Moisés não se escrevia. Era contado a sua fé. Desde Abraão era contado as histórias, o Deus, a benevolência, o que Deus queria do povo, o que, enfim, todos os conceitos de ética fundamentada de um povo foram contados geração após geração. Então, até Moisés, antes da escravidão, né, vamos dizer assim, porque a história aqui é longa. Antes da escravidão, as coisas eram contadas, a formação cultural, a moral da pessoa era formada na família, na comunidade, na tribo, de forma que todos pudessem ter respeito e aderir ao conceito de Deus único. Aí depois deu todo aquele bricocó, foram para o Egito, foram para a Babilônia, não dá certo. Então o profeta Moisés começou a escrever os primeiros 5 livros canônicos em 1491. Foi Moisés que escreveu tudo? Os 5 livros? Aí eu costumo brincar. Mas nem se ele reencarnasse sucessivamente, uma atrás da outra. Morreu, reencarnou, para aí já ele não conseguiria fazer isso, tá? A formação do canone bíblico ele levou em torno de 1500 anos. Só o Velho Testamento. Só o Velho Testamento. 1500 anos, foram vários profetas e sucessores escolhidos por Moisés e sucessores escolhidos pelos seus sucessores e assim por diante. Mas é muito comum falar as leis de Moisés. Quando você pegar o Torá ou qualquer coisa relativa ao judaísmo, você vai ver que tudo foi Moisés. Mas é muito fácil explicar isso. Alguém me chega ali na casa e me faz uma pergunta. Eu não a conheço profundamente, a pergunta. Mas eu me lembro de algo, cadê o meu... o seu Nelson. Eu gosto sempre de apontar para o seu Nelson. Igual dele. Mas eu me lembrei que o seu Nelson me falou um negócio que eu achei muito coerente. E aquela pergunta eu falo, mas eu lembrei do fulano, ele valida a ideia para mim. A ideia moral da coisa. E eu falo, olha... Segundo o seu Nelson, é por isso. Olha, seu Nelson, isso e aquilo e outro. Então todas as leis, todas as fundamentações começam a ser formadas em cima de um nome. Apenas um nome. Então a maioria dos profetas fundamentaram as suas ideias, as suas leis, de acordo com a renovação cultural e de geração, fundamentando em quem? Em Moisés. A maioria não sabia ler mesmo, né? Então, qualquer coisa que ele escrevesse, ele quisesse que valesse, ele fala, não, está escrito aqui, né? Nas tábuas sagradas. E ia ampliando conforme fosse necessário. 1500 anos dá para escrever bastante coisa, hein, gente? O conceito de caridade, vejam bem, ele é praticamente inexistente na tradição judaica ortodoxa. Mesmo o judaísmo ele tem várias ramificações, né? Há uma em que prega a caridade, o conceito formal instituído da caridade, mas não vem ao caso. E vocês desculpem até, o meu hebraico ele está meio enferrujado, né? Eu esqueci ele já há algum tempo. O judeu faz tesidaká, justiça. Ele não prega caridade, porque ele tenta dentro das escrituras, dentro do seu segmento, dentro da religião, fazer o que é justo. Fazer o que é justo. Seja nos negócios, seja no amparo a um amigo ou a um desconhecido, seja no relacionamento familiar,
seja no relacionamento com os amigos. Ele vai tentar de todas as formas ser uma pessoa que prega a justiça. Pregar a justiça não significa que ele vai falar amém todo o tempo. Sim, senhor, não. Porque existe uma diferença muito grande em ser bom e ser bobo. Nós temos que ter em mente que nós temos que nos posicionar. Ou nós somos éticos dentro da sociedade, ou nós somos cúmplices com algo. Não com tudo, nunca dá tempo de ser com tudo. Mas ou a gente pratica a ética e tenta ser justo com todo mundo, e sendo justo com todo mundo, as pessoas serão justas conosco, ou a gente se acumplicia a quem está à nossa volta, ou a quem a gente tem mais simpatia. Deu para entender até aqui essa questão? Na maioria das vezes nós somos éticos ou cúmplices? Essa é uma coisa que me dói constantemente. Isso mexe com o meu estômago, né? Porque se daquelas 10, 12 virtudes de Paulo de Tarso eu tenho só 2, significa que na maioria das vezes eu sou cúmplice de uma ideia que eu me familiarizo, que eu gosto, que eu tenho uma certa tendência. Olha que bonito isso. Bonito ou temeroso? Mas, de tempos em tempos, as coisas ocorrem para que a humanidade receba informações. E não só a religião nos trouxe as informações precisas. O Espiritismo faz citações de Sócrates e Platão como precursores das ideias, ou eles falam que é das ideias espirituais, do mundo dos espíritos. Não. Sócrates fala do mundo das ideias, onde as formas são perfeitas, apenas isso. Ele não enfatiza o mundo espiritual, ele até crê na imortalidade, em que a forma dele é mais perfeita, mas não da forma como o Espiritismo nos trouxe exatamente. Então isso ocorreu no mínimo 400 anos antes de Cristo, na média. Então, para o pensador grego, só voltando-se para o seu interior, o homem chega à sabedoria e se realiza como pessoa. Nós nos voltamos para o nosso interior. Vou mudar então. Nós conseguimos olhar para dentro de nós? Nós fazemos uma análise de como nós nos comportamos? Nosso amigo ali falou, olha, não dá para esperar um ano novo fazendo coisas iguais. E se nós fizéssemos essa análise, nós já não teríamos mudado muitas coisas? Dentro de cada um de nós, nós não sabemos o que é certo a fazer? Nós sabemos o que é certo a fazer. Só que às vezes o que é certo a fazer nem sempre parece justo aos olhos dos outros. Porque nós estamos tão acostumados a sermos cúmplices com as coisas à nossa volta, que quando nós tentamos ser justos ou certos, as pessoas nos olham de forma errada. O Espiritismo nos traz que nós aqui envolvidos nesse planeta, estamos todos na mesma linha de evolução. Ou seja, nivelando por baixo, estamos uma negação moral. Mas não significa que somos todos iguais. Essa falta de moralidade, essa falta de ética, ela está incrustada em cada um de nós, mas nós já superamos algumas coisinhas. E muitas vezes a diferença, aquilo que nós enxergamos no outro e nos incomoda, é porque realmente nós enxergamos aquele defeito. Não significa que nós possuímos aquele defeito. Eu não gosto dessa ideia do espelho. Não gosto da ideia do espelho. Porque muitas vezes a pessoa não tem mesmo determinado vício e recrimina o vício do outro. Por quê? Porque ele tem um outro vício, o da intolerância. Então não nos cabe de forma alguma fazer qualquer que seja julgamento sobre o outro. Até porque nós todos temos vários problemas a resolver. Então, a partir de Sócrates, a filosofia passa a buscar a compreensão do homem, observando a sua própria natureza. Vocês vão ver que as coisas vão se entrelaçando, tá?
Jesus foi considerado marco zero como definição moral para todos nós. Fazem mais de 2000 anos, né? Existem Bíblias e mais Bíblias reescritas. Até o Espiritismo fala sobre Jesus. E nós continuamos fazendo coisas novas, pautados nos ensinos morais de Jesus? Esse é um problema. Então a caridade é buscar aplicar os conceitos. Não só os conceitos de Jesus, mas tudo que nós entendemos como correto em nossa natureza. Mas uma máxima Jesus deixou, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso achar ruim que alguém fofoque de mim? Se de repente eu soltei uma fofocazinha ali, né? Inocente sobre o outro. Mas quando falam de mim, aquele fofoqueiro, maldito, miserável, etc. Como eu posso querer proteger meus filhos, os pais que têm filhas principalmente, como eu posso querer proteger minha filha da sociedade, se a maioria dos homens não aprenderam que mulheres eram para ser respeitadas há 40 anos atrás? Eles mesmos fizeram as coisas que eles abominam nos garotos que chegam perto das filhas. Que legal isso, né? Hipócrita demais isso. Então não dá para julgar. Não dá para amar os outros, né? Se nós não compreendemos o que tem dentro de nós. Eu gosto muito de Tomás de Aquino, ano de 1225, seu nascimento. Ele dita uma primeira lei, e essa lei nada mais é do que a luz da inteligência colocada em nós por Deus, pela qual conhecemos o que devemos agir e o que devemos operar. Essa luz e essa lei de Deus, esta luz e esta lei, Deus a deu ao homem na criação. Não é muito parecido com alguma coisa que vocês já viram no Espiritismo? O Espiritismo, se nós formos buscar no Livro dos Espíritos, nas leis naturais, nós vamos ver que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. Não me pergunte o número da questão, não me venham com isso, não lembro. Mas ela fala isso. Muitas religiões, muitas doutrinas já falaram isso. Que nós sabemos o que é certo a fazer. Que as leis de Deus, elas estão embutidas no nosso inconsciente. Mas nós precisamos de um modelo, né? Mandaram Jesus. Posto, porém, que Deus na criação deu ao homem esta lei, a saber, a da natureza, o demônio, vocês já ouviram falar no demônio? No diabo, cramunhão, capeta. Já? Maravilha. Então o demônio, todavia, semeou sobre esta uma outra lei. Olha, a da concupiscência. Aqui, Tomás de Aquino reconhece que, mesmo o homem sabendo das leis de Deus, tendo essa consciência, ele ainda fracassa pela carne. E quando nós transferimos isso para o Espiritismo, nós vamos ver que não é exatamente a carne, mas os vícios inatos que não foram superados ainda em encarnações anteriores. Mas tem mais. Com efeito, né? Até quando no primeiro homem a alma foi submissa a Deus, observando os divinos preceitos, também a carne foi submissa em tudo à alma. Mas depois que o demônio, pela tentação, afastou o homem da observância dos preceitos, isso é legal, é bom depositar a coisa no outro, né? No Espiritismo não tem demônio. A gente passa por algum problema, a gente está irritado, chateado, chuta o cachorro, obsessão. É chato isso, mas é a verdade. Então, de onde aconteceu ainda que o homem queira o bem segundo a razão, todavia é inclinado ao contrário pela concupiscência, anseio pelos prazeres sexuais, desejo sexual. Ele colocou só isso, talvez fosse o que mais pegasse na época, né? Nós não falamos que tudo que é escrito tem a ver com a cultura do momento? Então talvez o que pegasse mais era isso na época.
A lei da natureza, pois, estava destruída pela concupiscência. Fazia-se, portanto, necessário que o homem fosse restituído à obra da virtude e fosse afastado dos vícios. Para isso foi necessário a lei da Escritura. Santo Agostinho e Tomás de Aquino foram as pessoas que fundamentaram a filosofia e estruturaram o pensamento cristão. Um, pela catequese, Santo Agostinho. O outro pela escola, pela escolástica, onde começaram a criar as escolas, formando novos padres, novos adeptos e ampliando o conceito cristão. O modo do temor, porém, é insuficiente, e a lei que foi dada por Moisés, dessa maneira, afastando o mal pelo temor, também foi insuficiente, de modo que ainda obrigasse a mão, não obrigava a alma. Ou seja, não adianta impor nada. Moisés, quando alguém da sua tribo não cumpria uma determinada ordem, seja ela de Deus ou a sua mesmo jurídica, ele matava. Simples assim. Ele era justo? Vai saber, né? Vai saber. Mas é o profeta das Escrituras. No Espiritismo, nós temos temor de algo? Não? Não? Por que todo mundo faz tratamento, então? Se ninguém tem temor de nada, né? Nós sabemos que não existe o demônio, que não existe obsessor, né? Nós temos convicção que somos boas pessoas. Por que fazemos tratamento? É pela submissão. Porque se nós praticássemos de verdade as leis naturais, as leis que existem em nossas consciências, nós não teríamos essa falsa necessidade de proteção exterior. Sendo que, sanado os nossos vícios, quem nos atingiria? Quem? Que obsessor? Pelas leis de ação e reação, nós não sabemos ou entendemos que a gente só recebe aquilo que a gente merece? Alguém pode me afetar na rua? Pode, né? Na rua pode. Mas ele pode me desmoralizar, eu passando na rua, ou ele sabendo de alguma coisa minha que ele acha que não é moral o suficiente segundo seus olhos? Não, não pode. Então nós temos que prestar muita atenção com relação a isso. Se vocês observarem, eu estou trazendo algumas estruturas que nós temos nas outras religiões e que elas foram se fundamentando dentro do Espiritismo. Não interessa com qual nome elas se incrustaram, mas elas adentraram o Espiritismo. Se nós não temos o inferno católico, nós temos o umbral, não é? Não, eu acredito que realmente exista isso, acredito, mas não o temo, até porque eu tenho um monte de parceiro lá, né? Então se eu for para aquele lado, está tudo de boa, não vai fazer diferença nenhuma. Amigos nós temos em todas as partes. Então deve-se considerar, entretanto, que entre a lei do temor e a lei do amor, qual vale mais? Filhos e pais, tem um monte aqui, né? É um barato. Mãe, eu vou na pizzaria com os meus amigos ali. E a mãe fala, não, hoje você não vai sair. Ele fala, tá. E foi embora. Ele não tem nem amor e nem medo mais, né? Porque se ele tivesse temor, seria como antigamente. Ele falava, mas pá, ganhou. Ainda bem que não acontece mais isso, né? Porque tem muita gente aí que se ressente de ter sido espancado na infância. Mas pelo amor, se é um pai ou uma mãe, uma família estruturada no amor, que são poucas, fala pro filho, meu filho, não vá. Ele vai entender a mensagem. E ele não vai.
Alguém aqui acontece isso? Ou, se acontece depois de muita discussão e convencimento, o adolescente fica? Então é uma coisa que a gente tem a pensar. Pelo temor, pela obrigação, muitas pessoas fazem, sim, mas não pelo respeito. Eu, relembrando isso, eu lembrei de um amigo, na minha adolescência, já maconheiro, né? Eu não tenho problema com falas politicamente corretas não, tá? É o termo utilizado mesmo. E ele era uma pessoa muito moderada. Ele era uma pessoa que dizia assim: Anselmo, sai do meu pé. Eu tenho controle absoluto sobre o que eu faço. Passado alguns anos, nós descobrimos que ele não tinha controle absoluto. Quem controlava ele, ou quem ainda dava uma sustentação moral, era a mãe, já adoecida, que depois de alguns anos morreu, e quando ela morreu, ele não tinha mais a quem amar, a quem respeitar. Ele não está mais entre nós. Para não dizer que eu não falei em espiritismo, nós vamos pegar simplesmente a Gênesis no capítulo 1, item 56. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não difere da do Cristo? Precisa o homem de uma revelação? Não pode achar em si próprio tudo o que lhe é necessário para conduzir-se? No livro dos Espíritos existem muito mais perguntas. Procurem depois. Aí eu já não tenho mais nada com isso. Do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência, que lhe diz: não faças a outro o que não queríeis te fizessem. Mas nós não conseguimos agir assim. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens. Porém, sabem todos lê-la nesse livro? No momento da raiva, nós não paramos para pensar muito. E nós nos justificamos como se nós estivéssemos nos defendendo. É lícito, é lícito. Faz parte da nossa evolução. Um dia nós vamos aprender a não nos defender mais. Ou atacar. Enfim, seja lá o que for. Lembram que cada um está num estágio evolutivo? Nunca lhe desprezaram sábios conceitos? Hoje, cabe essa pergunta? Nós sempre respeitamos os sábios conselhos da consciência, de como agir, o que não fazer para o outro, o que nós queremos para nós. Respeitamos isso de fato? Difícil. O que fizeram os homens da moral do Cristo? Entortaram tudo, né? O que era a moral para ascender o homem virou o quê? Um aprisionamento religioso. Infelizmente, durante muito tempo. Como a praticam, mesmo aqueles que as ensinam? Lembram que eu falei sobre filantropia e caridade? Nós temos condições de observar isso. Como praticam aqueles que estão dentro da casa espírita a caridade? Como agem, como trabalham? Há uma centena de pontos de interrogações aí. Ó, tudo pulando assim. Interessante isso. Reprovareis que um pai repita a seus filhos 10 vezes, 100 vezes as mesmas instruções? Então, muitas vezes, nós falamos repetitivamente as mesmas coisas. Por que não enviaria de tempos em tempos mensageiros especiais aos homens? E nós tivemos uma breve historicidade da coisa, observando que, muito antes de Cristo, muitos homens passaram na Terra, nos dando os pontos básicos para que a gente pudesse agir. Há tempos atrás eu fiz uma palestra sobre o advento do Espírito de verdade. Eu não concordo que o Espiritismo é o advento do Espiritismo de verdade, porque não acabou aqui. Nós não compreendemos ainda 100%. Ele pode ter nos dado, como vocês vão ver adiante, uma noção maior do que é a moral e do que é a nossa relação com o mundo espiritual.
mas pela falta de compreensão e pela prática real da coisa, nós ainda vamos ter outros reveladores, outros profetas, outros deuses, Jesus, o que vocês quiserem citar, mas nós ainda teremos. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas então, de que serve o ensino deles se apenas repisam o que já sabemos? Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, já que Sócrates e Platão ensinaram 500 anos antes. O mesmo se poderia dizer também de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa em todos os tons. Eu, que aqui estou, posso ser só mais um moralista, repetindo num tom diferente, trazendo uma visão diferente do que é a doutrina espírita e o conceito de caridade, do que é a religião e de que como todas as religiões se entrelaçam. Olha que interessante, se nós fizermos uma leitura rápida, todas que saíram do judaísmo, até hoje as que são fundadas como renovações, possuem a mesma base, a ética e a moral, com nomes diferentes. Não muda nada. Religião, para ser aceita, ela tem que ser parcialmente invadida pela que já é instituída, senão ela não vinga, ela não vai para frente. Uma religião que não tem o conceito cristão, que é uma ideologia muito bem fundamentada, ela não vai para frente. O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Então hoje nós sabemos que há vida após a morte, sim. Que há condições de nos melhorarmos ainda nessa existência, sem o sofrimento. Que não há mais céu e que, graças a Deus, não há um inferno instituído. Mas se nós nos fixarmos em algum ponto da espiritualidade, é por sintonia e afinidade moral. Então não há inferno, há um agrupamento de espíritos sofrendo pelos mesmos problemas. Como um auxílio das novas luzes, o Espiritismo ele chega ao mais pobre como ao mais rico, não importa. Mas ele traz uma luz racional, que dentro dos seus conceitos une a justiça social, o crescimento social na humanidade e também a religiosidade, que é muito importante. E qual foi a moral praticada pelo Cristo? Depois de tudo isso? Jesus chutou barraca, não chutou? De ponto de venda, do camelódromo. Fazer o que é justo diante e para o próximo, sem esperar nada em troca. E o que é justo, muitas vezes pode ser agressivo aos olhos de outras pessoas. Então Jesus curou, Jesus aliviou corações, Jesus brigou, criticou os poderosos, mas também soube, de certa forma, fundamentar no coração das pessoas que era lícito todas essas irregularidades, que cada um estava no lugar que devia estar, e que tivesse paciência e que lutasse contra os seus próprios vícios morais para que saíssem dessa contingência da humanidade, de forma que a gente não olhasse mais a humanidade como algo ruim, até porque nós estamos aqui, fazemos parte dela, e para que ela se torne boa nós temos que ser melhores. Então a ideologia, como eu disse, ela é um discurso, uma construção linguística atrelada ao contexto social. Naquela época não existia essa palavra. Ela pode ser a ordem do discurso, uma construção de características sociais, não só a linguagem, mas as características que envolvem uma determinada comunidade. O emissor precisa inteirar-se do contexto. Para mim, fundamentar uma nova religião, eu tenho que passar anos garimpando, pesquisando o que as pessoas desejam, o que as pessoas almejam para si, como crescimento espiritual. E se eu for uma pessoa esperta, eu monto uma religião
eu monto uma ideologia e essa construção, ela é integral, ela é um movimento constante, porque conforme vai gerando insatisfações, eu mudo o discurso e adequo à necessidade das pessoas. E nós vamos ver isso tanto na religião como na nossa sociedade. E eu não estou falando aqui de político A ou B, são todos. Se nós quisermos políticos melhores, nós temos que ser o quê? Pessoas melhores. Só isso. Há também o discurso estético, feito por meio de imagens, né? As imagens, dependendo da cultura, ela fixa um medo na pessoa ou uma ansiedade tão grande que não precisa nem de muito discurso, não precisa nem ser muito bom de lábia. Ela pega, ela vai se tornar um ambiente mental da pessoa. O sentido do discurso encontra-se sempre em aberto, né? A cada mudança eu adapto ele, sempre vou adaptá-lo. Seja no momento bom ou seja no momento ruim, eu consigo manipular isso. Bourdieu, ele fala o seguinte, que os sistemas simbólicos, como instrumento de conhecimento e de comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é um poder de construção de realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica. Ou seja, através dessa construção linguística de imagens, ele vai gerando uma rede de conhecimento cognitivo, uma rede de conhecimento onde a cognição das pessoas trabalha de forma a se adaptar, a aceitar e crer como verdade. Então o que eu trouxe hoje aqui, meus amigos, não foi conhecimento, de forma alguma. Eu só trouxe um pouco de informação. E através dessa informação, eu espero que todos nós possamos ampliar sempre, de forma que não fiquemos aprisionados a dogmas de qualquer tipo, seja na sociedade ou seja na doutrina espírita. Eu falo na doutrina espírita porque a maioria de nós aqui já é frequentador, estudioso e trabalhador voluntário de uma casa espírita. Então, o que pode nos libertar é o conhecimento. Conhece a verdade e ela vos libertará. A quem é isso é atribuído? Jesus. Muito obrigado a todos pela paciência e possamos ter excelente passagem de ano, com boas vibrações e muitas mudanças aí pelo caminho.